eu venho a essa tribuna dessa Câmara Legislativa falar sobre o requerimento que eu fiz pedindo para retirar a obrigatoriedade das vacinas em crianças de 6 meses a 5 anos. O primeiro fato que eu chamo a atenção de todos é que nós temos que ver que o ano de 2020, o ano de 2021, foi um ano atípico e muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Naquela época, nós levamos um susto com uma pandemia e nós não sabíamos o que estava acontecendo, qual a gravidade do que estava ocorrendo. Hoje tudo mudou. Hoje nós conhecemos muito sobre os imunizantes que foram utilizados à época e continuam sendo utilizados, e também sobre o Covid. Importante ressaltar o primeiro ponto. O que está sendo utilizado hoje para as crianças, para imunizar as crianças de 6 meses a 5 anos, não poderia estar sendo chamado de vacina, porque usa uma terapia gênica. Utiliza-se o RNA mensageiro combinado com o vírus. E, portanto, ao entrar na célula da pessoa imunizada, ou que se pretende imunizar, vai haver a produção das proteínas de spikes. As proteínas que vão ocasionar um processo inflamatório muito grave nos indivíduos que fizeram uso desses imunizantes. Eu falei na tribuna, na semana passada, que os ensaios clínicos da Pfizer estavam sob sigilo de 75 anos e esse sigilo foi quebrado por ordem judicial. E que o médico inglês Chris Flowers, junto com uma comitiva de 3.400 profissionais da saúde, jornalistas, cientistas, pesquisaram 550 folhas, 550 publicações desse ensaio clínico e conseguiram levantar dados muito importantes. Levantaram fatos e contra fatos não há argumentos. Todas essas publicações, que constituem 31 publicações, foram compiladas no livro The Flowers Papers, quer dizer, no livro The Pfizer Papers, que eu falei a semana passada. O que é importante falar desse livro é que, se você for ver nele, nós vamos encontrar necrópsias e análises histológicas de tudo o que aconteceu com as pessoas que foram estudadas e que participaram desses testes clínicos, que foram 44 mil pessoas. Destas 44 mil pessoas, eu tenho que frisar que 1.223 morreram e 1.291 efeitos colaterais foram comprovados. Então, neste livro nós temos a prova de que esses imunizantes da Pfizer não são eficazes, não são seguros e apresentam contraindicações. Baseado em tudo isso, eu fiz uma solicitação da suspensão da obrigatoriedade da vacina contra o Covid nas crianças de 6 meses a 5 anos. E como respaldo eu apresento as seguintes normativas. Para quem não é do direito, normativas são leis que regem a nossa sociedade. O primeiro deles é o Pacto São José da Costa Rica,
da qual o Brasil é signatário. E o que esse pacto nos diz? No artigo 1º, os Estados partes nesta convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. E no artigo 5º deste pacto, da qual o Brasil é signatário, consta que toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. A outra lei que foi adicionada no requerimento é o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg, ele rege os princípios éticos que regulam a pesquisa em seres humanos. Deste modo, no experimento gênico de RNA mensageiro modificado, que nós temos sendo utilizado nas nossas crianças, não poderia ser utilizado nas crianças sem o consentimento dos pais que não querem vacinar. Agora vocês se atentem ao fato, lá atrás, quando foi feita a vacinação nas crianças, lembra que era pedido o consentimento dos pais? Hoje ainda é pedido o consentimento dos pais? Por quê? Então, os pais que não querem vacinar são justamente para protegerem seus filhos de um bem maior, que são o seu bem maior. Então, o direito deles deve ser respeitado. A outra lei que eu coloquei no requerimento é o Código Civil Brasileiro, Lei Federal 10.406 de 2002, que estabelece em seu artigo 1630 os princípios que regem o poder familiar, que assegura aos pais ou responsáveis legais o direito de tomar decisões sobre a saúde de seus filhos menores e adolescentes. Então está lá. É um direito dos pais que não querem vacinar seus filhos com esse experimento gênico, se negarem a isso. Ao impor a vacinação obrigatória, estar-se-ia violando a autonomia familiar, podendo ser considerado excesso de intervenção nos direitos fundamentais dos cidadãos e das famílias. Veja, está no Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro está logo abaixo da Constituição, na hierarquia das leis. Então, eu já falei o Código de... Se vocês forem verificar, quem estuda direito constitucional na faculdade vai ver que na hierarquia das leis nós temos em primeiro a Constituição Federal, que infelizmente no desgoverno que nós temos hoje está sendo rasgada e ignorada e vilipendiada inúmeras vezes. Primeiro vem a Constituição Federal, depois nós temos as emendas e os tratados, e aí entraria o Pacto de Santa Rita, da qual o Brasil é signatário, e também o Código de Nuremberg, da qual ninguém é obrigado a servir de cobaia num experimento gênico. Depois nós temos as leis complementares, aí entra o Código Civil Brasileiro, que eu acabei de ler, e entra também as leis estaduais. Hoje no Paraná nós temos uma lei estadual que está vigente no Paraná e deveria ser suficiente para nos resguardar o direito daqueles pais que não querem dar esse experimento gênico ao seu filho. É a lei número 21.015/22. Essa lei é de autoria do deputado estadual Ricardo Arruda. E ela estabelece o seguinte:
Lei Estadual 21.015/2022 do Estado do Paraná, que estabelece diretrizes para a vacinação, permitindo que as autoridades municipais possam adotar medidas específicas para o combate à pandemia, respeitando o direito individual e familiar dos cidadãos. A referida legislação afirma que a vacinação deve ser sempre que possível voluntária e com amplo direito à recusa, especialmente quando houver oposição das partes de familiares responsáveis. Então, eu coloquei várias normas que estabelecem e nos dá o direito dessa recusa. Preciso lembrar a vocês que essa vacina, que na verdade é um experimento gênico que envolve o RNA modificado do vírus e que vai produzir as proteínas spikes, elas foram colocadas no Plano Nacional de Imunização através de uma nota técnica, a nota técnica 118/23, da ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, e não foi por lei nacional. Então, nós temos que ter em mente que na hierarquia das leis, a nota técnica vem lá embaixo, ela nem aparece aqui nessa pirâmide. E o que eu preciso falar para vocês? Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6586, que é do ministro Ricardo Lewandowski, da Suprema Corte. Nessa nota técnica, ele coloca que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Ele coloca que tem que ter como base evidências científicas, ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicação. E agora nós temos. Agora nós temos o experimento gênico, agora nós temos o livro que foi feito, constando 31 publicações que fala dos malefícios, que fala da ineficácia, que fala da falta de segurança e que fala tudo que esse experimento gênico pode ocasionar em nossas crianças. E também fala, nessa ação direta de inconstitucionalidade, fala que tem que ter respeito à dignidade humana e direitos fundamentais das pessoas e atendam ao princípio da razoabilidade. Então eu pergunto, se a criança ela tem uma autoimunidade, se a gente já sabe por estudos clínicos que se ela pega o Covid vai ser como se fosse uma gripe leve. Você não viu na pandemia crianças morrendo de Covid. Então se a criança é tudo isso e tem toda essa imunidade, por que ela deve tomar esse experimento gênico que já temos a comprovação agora que tem todos esses efeitos adversos, podendo levar até o estado mais grave, que é a morte. Então, eu vou finalizar, porque no requerimento tem os dados bem completos e eu posso disponibilizar para vocês depois das minhas redes sociais. Eu vou só finalizar colocando a minha opinião em um versículo da Bíblia, que eu entendo como justificativa para o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Eu só encontro uma explicação para o que eu considero um crime contra as nossas crianças. Está na Bíblia, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, que diz: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Então eu rogo aos que têm o poder de parar isso, retirem a obrigatoriedade dessa vacina e salvem nossas crianças. Obrigada.